No dia do meu aniversário, estava diante de todos os convidados com um olho roxo. Um silêncio pesado instalou-se na sala. O meu filho declarou com orgulho: "Foi a minha mulher. Ela ensinou-a a ter respeito." A minha nora sorriu vitoriosamente, mas, de repente, o meu irmão aproximou-se do meu filho e disse algo que mudou tudo. Esta é a história da minha vida, e vou contá-la eu mesma. Naquele dia, eu completava 62 anos. O ar no apartamento estava denso e parado, impregnado com o cheiro da tarte de maçã que eu fizera por hábito, e não por alegria. O aroma, que antes trazia conforto e a promessa de festa, agora parecia inadequado, quase trocista. Cá embaixo, a minha cafetaria, o sabor da madeira, estava silenciosa. O silêncio que vinha de lá era uma pressão constante no teto, nos meus ombros, na minha alma. Há um ano, a esta hora, estaria cheia de risos e tinir de chávenas. O cheiro a café acabado, de fazer misturar-se-ia com o da pastelaria, criando aquela atmosfera pela qual as pessoas voltavam sempre. Agora, elas não voltavam. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro do armário da cozinha. Uma mulher cansada, com os olhos baços, 62 anos. Era a idade em que se deviam colher os frutos, mas eu estava à beira do abismo, arriscando-me a perder tudo o que construíra ao longo da minha vida. A cafetaria era a minha criação. A minha âncora após a morte do meu marido estava a morrer lentamente. Os clientes, que eram quase família, desapareciam um após o outro. Na internet, nos sites de avaliação, começavam a surgir comentários horríveis. Cabelo na sopa, serviço grosseiro, café amargo como veneno. Eu lia aquelas linhas e sentia um arrepio. Eram mentiras. Mentiras descaradas e inventadas. As minhas baristas, a quem conhecia como a palma da minha mão, não trabalhariam assim. Mas a enxurrada de calúnias era impossível de parar. Os fornecedores, parceiros antigos e de confiança, começaram, subitamente, a falhar. Ora a encomenda se perdia, ora o carro avariava, ora a fatura vinha com um erro. Cada dia era uma batalha, uma luta humilhante e extenuante. "Mãe, estás só cansada", dizia-me o meu filho, Paulo, ao jantar. Ele sentava-se na poltrona do meu falecido marido e olhava para mim com aquela pena condescendente que magoa mais do que um estalo. "Já não consegues dar conta do recado. É normal para a tua idade." A sua mulher, Catarina, sentada ao lado, concordava com a cabeça, sem tirar os olhos do telemóvel. "Ana Souza, o Paulo tem razão. Os negócios são para os jovens, para quem tem garra. Não somos estranhos. Vende-nos a cafetaria. Nós pomos tudo em ordem e damos-te uma velhice tranquila. Viverás das rendas a descansar." Eles viviam comigo, no meu apartamento por cima da minha cafetaria. De borla, eles ajudavam-me no negócio. Paulo era responsável pelas compras, Catarina pela promoção online. E a cada dia que passava com a sua ajuda, os negócios pioravam e as suas súplicas tornavam-se mais insistentes. "Vende, entrega, cede. És velha, já não aguentas." Hoje de manhã recebi o extrato bancário e um número nele queimou-me como uma marca. Um pagamento avultado que tinha ido para um novo fornecedor de quem eu nunca ouvira falar. A empresa, importadora lusitana. A quantia era enorme, suficiente para cobrir os fornecimentos de café para 3 meses do meu parceiro antigo e de confiança.
mas eu não encomendara isso nem o aprovara. Os convidados estavam prestes a chegar. Ajeitei o chale nos ombros, preparando-me para sair da cozinha para a sala de estar, onde Catarina já estava a pôr a mesa. Ela estava de costas para mim, a dispor os guardanapos. Os seus movimentos eram precisos, calculados, como os de uma anfitriã que há muito se instalara no território. Catarina! A minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ela não se virou. Catarina! Ela virou-se devagar. No seu rosto havia aquela expressão de superioridade aborrecida que eu tanto odiava. O que, Ana Souza? Os convidados estão à porta e a senhora tem de novo um ar de quem morreu alguém. Dei um passo em frente. Por dentro, tudo se apertava num nó frio e tenso. Queria perguntar-te sobre uma fatura. A empresa importadora lusitana. Saiu um pagamento muito grande. Que fornecedor é este? Não o conheço. Catarina riu-se. Aquele riso que se usa quando se apanha uma criança a dizer uma asneira. É um novo parceiro. Condições mais vantajosas, grãos de melhor qualidade. O Paulo encontrou-o. A senhora mesma lhe pediu para otimizar os custos. Mas eu devia ter sido informada. Uma quantia destas. Eu sou a proprietária, Catarina. Todas as decisões financeiras são tomadas por mim. As suas sobrancelhas ergueram-se. Ela pousou o guardanapo e cruzou os braços sobre o peito. A senhora perdeu o juízo, Ana Souza. Que decisões? Há muito que não decide nada. Nem consegue gerir as suas próprias contas. Confunde os números, esquece-se dos pagamentos. Se não fôssemos eu e o Paulo, este lugar já estaria fechado há muito tempo. As palavras atingiram-me em cheio. Senti o sangue fugir-me do rosto. Não é verdade. Exijo que me mostres o contrato com essa empresa, agora mesmo. O que é que exige? Ela avançou na minha direção, e nos seus olhos brilhou uma hostilidade descarada. Acalme-se, mãezinha. Vá antes retocar o nariz. Os convidados estão a chegar. Não envergonhe a família. Não vou a lado nenhum enquanto não me explicares o que é este pagamento. É o meu dinheiro, o dinheiro da minha cafetaria. Eu mantive-me firme. Algo dentro de mim impedia-me de recuar. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era a última linha, para lá da qual estaria a admissão completa e incondicional da minha própria impotência. É nosso, sibilou ela. O seu rosto estava distorcido. Em breve será nosso. Simplesmente desiste, vai-te embora, deixa-nos viver. Ela empurrou-me com força, com as duas mãos no peito. Perdi o equilíbrio, cambaleei para trás e bati com o rosto no canto duro e afiado do aparador da cozinha. Uma dor aguda e ofuscante na maçã do rosto esquerda. Os meus ouvidos uniram. O mundo balançou e ficou turvo por um instante. A campainha tocou. O primeiro convidado. Endireitei-me devagar, senti a área sob o meu olho a pulsar e a inchar. Paulo espreitou para dentro da sala. Mãe, Cata, o que é que se passa? Os convidados chegaram. Catarina já estava calma novamente. Puxou a blusa para baixo e olhou para mim com um sorriso frio. Depois para o marido. A festa começou. Os meus velhos amigos, alguns clientes leais, vizinhos, aproximaram-se de mim. Disseram palavras afetuosas, entregaram presentes e paravam. Os seus sorrisos desvaneciam-se e os seus olhares fixavam-se no meu rosto, no hematoma que se espalhava debaixo do meu olho. A sala, cheia de burburinho alegre há um minuto, mergulhou num silêncio pegajoso e constrangedor. Todos tentavam não olhar. E isso tornava os seus olhares ainda mais penetrantes.
E então ouviu-se o tilintar de um copo. Paulo estava no centro da sala. Um sorriso de autossatisfação brincava no seu rosto. Um momento de atenção, disse ele em voz alta. Todos os olhares se fixaram nele. Vejo que todos estão a olhar para a minha mãe e certamente a perguntar-se o que se passa com o rosto dela. Fez-se um silêncio tão grande na sala que eu conseguia ouvir o meu próprio coração a bater. Tolo, lento, oco. Pois bem, continuou Paulo, percorrendo os convidados com um olhar orgulhoso. Foi a minha mulher. Ela ensinou-a a ter respeito. Algumas pessoas precisam que lhes expliquem na altura certa quando é hora de desistir. Ele levantou o copo. Catarina, de pé ao seu lado, sorriu triunfantemente, sem tirar os olhos de mim. Eu olhava para ele, para o meu filho. Não para o homem que acabara de humilhar e trair publicamente a sua mãe, mas para aquele menino com os joelhos esfolados que eu consolava, apertando-o contra mim. Para o adolescente a quem eu, às escondidas do pai, dei dinheiro para o primeiro encontro. Para o estudante cujos trabalhos eu datilografei noites adentro. Procurei, naquele rosto autossatisfeito com o sorriso torto, algo deles, daqueles meninos que eu amara, e não encontrei nada. Na sala havia um silêncio absoluto e ensurdecedor. Os convidados estavam paralisados, com medo de respirar. A humilhação deveria ter me reduzido a cinzas, a dor, a vergonha, a mágoa. Tudo isso devia ter subido das profundezas da minha alma e afogar-me. Mas nada aconteceu. Esperei por lágrimas, mas os meus olhos permaneceram secos. Esperei pela raiva, mas o meu coração não estremeceu. Em vez disso, senti frio. Não era o frio que nos apanha com uma corrente de ar. Era um gelo interior, profundo, que começou a espalhar-se lentamente do meu coração pelas veias, congelando tudo no seu caminho. Sentimentos, memórias, esperança, amor maternal, sentido de dever, o longo hábito de perdoar. Tudo se transformou em gelo frágil e transparente e desfez-se em pó. Neste vazio gelado nasceu uma clareza cristalina, aterradora na sua simplicidade. Quem estava à minha frente não era o meu filho. Quem estava à minha frente era o inimigo. Ele olhava para mim, esperando uma reação. Esperava histeria, lágrimas, um escândalo, qualquer coisa que confirmasse a sua razão. Que eu era uma mulher velha, fraca, senil, que precisava de ser ensinada a ter respeito. Catarina estava ao lado, como uma estátua do triunfo. O seu olhar era cortante e desdenhoso. Eles eram um só, dois predadores a cercar a sua presa. E nesse exato momento ouviu-se o clique da fechadura da porta de entrada. O silêncio foi cortado por aquele som mecânico e cotidiano. A porta abriu-se e na soleira apareceu o meu irmão, Vítor. Atrasado como sempre, retido no trabalho. Alto, magro, num fato rigoroso, era o oposto completo do meu filho, Paulo, de corpo mole e flácido. Nas mãos, Vítor segurava uma pasta grossa de argolas. O seu olhar varreu os convidados paralisados, o rosto de Paulo, o sorriso de Catarina e deteve-se em mim, no meu hematoma. Vi o seu rosto endurecer por um momento. Não era raiva, nem surpresa. Não, era outra coisa. Era o rosto de um homem a olhar para um problema matemático complexo e a ver a única solução correta, mas muito desagradável. Os seus olhos escureceram e os seus lábios apertaram-se numa linha fina e dura. Ele deu um passo para a sala, e este passo quebrou o torpor. Os convidados mexeram-se,
desviando os olhos, murmurando desculpas. A festa estava morta. Ninguém queria ser testemunha daquela vergonha familiar. Ana. A voz de Vítor era baixa, mas no silêncio mortal da sala soou como um sino. Paulo tossiu, tentando recuperar o controle da situação. Oh, Vítor, olá, estávamos mesmo... Não o deixei acabar. O gelo dentro de mim dava-me força e calma. Eu já não era a vítima naquela sala, já não era a mãe humilhada. Eu era a dona desta casa, a dona do meu negócio. E estava a começar uma guerra. Devagar, sem tirar os olhos do meu irmão, fui ao seu encontro. Passei por Paulo e Catarina como se eles não existissem, como se fossem móveis, um espaço vazio. Vi pelo canto do olho como o rosto do meu filho se esticou, como o sorriso triunfante da minha nora estremeceu. Eles esperavam tudo, menos aquela indiferença gelada e absoluta. Parei mesmo à frente de Vítor. A dor pulsante na maçã do rosto parecia algo distante, alheio. Olhei para a pasta nas suas mãos. Há algumas semanas, em desespero com o que estava a acontecer, pedi-lhe, como contabilista forense, que desse uma olhada nos meus assuntos. Apenas uma olhada, como família. Pensei que, de facto, estava a falhar em algo, a cometer erros. Queria ouvir dele a confirmação da minha incompetência. Agora, sabia que a resposta seria diferente. Levantei os olhos para ele. A minha voz soou uniforme e firme, sem uma única nota trêmula. Cada palavra era afiada pelo frio dentro de mim. Vítor, disse eu, de modo a que todos na sala ouvissem. Terminaste a auditoria. Diz-nos o que encontraste. Este foi o meu primeiro movimento. Transformei a cena da minha humilhação pessoal numa sala de reunião de negócios. Tirei-lhes o triunfo e transformei-o numa auditoria. A festa do meu aniversário acabou. O interrogatório começou. Vi como eles se entreolharam. Não foi um momento. Foi uma fração de segundo. Mas, naquele olhar curto e fugaz, li tudo. Alívio, desprezo e a certeza absoluta e inabalável da sua própria vitória. A minha pergunta, atirada para o silêncio mortal da sala, não os assustou. Pelo contrário, alegrou-os. Paulo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Deu um passo em frente, contornando-me, e pôs a mão no ombro de Vítor, fingindo uma cordialidade que parecia falsa mesmo à distância. Vítor, que bom que estás aqui. A sua voz escorria preocupação melíflua. Sabes como estamos preocupados com a mãe. Ela investiu tanto neste negócio, mas simplesmente está esgotada. Eu e a Catarina estamos a tentar ajudá-la a assumir a gestão, mas ela não nos ouve, está teimosa. Talvez tu, como especialista, possas fazê-la entender. Ele falou de mim como se eu não estivesse na sala, como se eu fosse uma velha incapaz, uma criança caprichosa cujo destino é decidido por adultos e pessoas sensatas. Olhou para o meu irmão, procurando nele um aliado. Um homem que o ajudaria a meter a mulher teimosa na ordem. Eu via a lógica deles, transparente como vidro. No mundo que construíram dentro das paredes da minha casa, eu há muito que estava posta de lado. A minha chamada ao meu irmão não era para eles um ato de força, mas um gesto de desespero, o último suspiro de alguém a afogar-se. Eu, esmagada pela humilhação pública e violência física, chamava o meu irmão mais velho para que ele confirmasse a minha inutilidade, para que ele, um contabilista conceituado, me mostrasse os números do meu fracasso e, finalmente, me convencesse a assinar os papéis,
a entregar-lhes tudo. Catarina aproximou-se do marido e ficou ao seu lado, ligeiramente atrás dele. Ela não sorriu abertamente. Não. Apenas uma sombra de sorriso pairava nos seus lábios, mas os seus olhos brilhavam com um triunfo descarado. Ela olhava para mim, e no seu olhar não havia um pingo de compaixão, apenas um cálculo frio e predatório. Estava certa de que encurralara a fera. O hematoma sob o meu olho era a prova para ela. A prova de que eu estava quebrada, que o meu espírito estava partido, que eu estava pronta a render-me. Inclinou-se um pouco para o ombro de Paulo e sussurrou, mas no silêncio tenso da sala, as suas palavras chegaram-me nitidamente, como um grito. Ótimo! Que ele finalmente a convença a assinar os papéis. Este sussurro foi o último golpe de martelo na parede de gelo dentro de mim. Não a partiu. Não. Tornou-a monolítica, impenetrável. Percebi que eles nem sequer consideravam outra hipótese para o desenrolar dos acontecimentos. Na mente deles, o seu plano era impecável. O seu direito à minha herança era inegável. A minha capitulação era apenas uma questão de tempo. Alguns convidados, os amigos mais próximos da família que não tinham saído nos primeiros minutos, ficaram parados junto às paredes, transformando-se em espectadores involuntários daquele drama. Os seus rostos expressavam uma mistura de perplexidade, pena e constrangimento. Olhavam ora para mim, ora para Paulo, ora para Vítor, sem entender o que se passava, mas sentindo que o ar na sala estava eletrizado ao limite. Vítor não se mexeu sob a mão de Paulo, nem sequer olhou para ele. O seu olhar continuava fixo em mim. Ele esperava, não estava ali como aliado do meu filho, nem como salvador da sua irmã. Estava ali como um profissional a cumprir o seu trabalho. E esperava a ordem do seu cliente, de mim. Mãe, por que é que estás calada? Perguntou Paulo, impaciente, tirando a mão do ombro de Vítor. Deixa o Vítor contar como estão os assuntos, para que tudo seja justo, para que vejas que só queremos o teu bem. Bem, esta palavra soou nos seus lábios como o mais terrível dos insultos. Mudei lentamente o olhar do rosto de Catarina para o rosto do meu filho. Olhei para eles por um longo tempo, sem ódio, sem raiva, com uma curiosidade fria, quase científica, como um entomólogo a olhar para insetos sob o vidro. Eles estavam tão certos de si, tão convencidos, tão estúpidos. Acreditavam realmente que as suas mentiras sujas e mesquinhas eram mais espertas do que a verdade, que a sua ganância era mais forte do que a minha vontade. Enganaram-se cruelmente. Pensaram que me tinham partido, mas apenas queimaram até as cinzas a parte da minha alma que podia amá-los e perdoá-los. E com esta recém-adquirida liberdade gelada, fiz um aceno quase imperceptível. Um aceno curto e brusco na direção de Vítor. Era a minha ordem, a minha permissão. Vítor, sem dizer uma palavra, deu um passo em direção à mesa de centro da sala. O clique das fechaduras da sua pasta ressoou no silêncio, ensurdecedor. Paulo e Catarina entreolharam-se, autossatisfeitos. Estavam prontos para ouvir o meu veredicto. Estavam completamente despreparados para ouvir o seu próprio. Vítor abriu a pasta. Não tirou os documentos de imediato. Simplesmente pousou-a na superfície envernizada da mesa. E este simples gesto prendeu todos os olhares. A sala parecia encolher até o tamanho daquela mesa, daquela pasta, daquele silêncio. Paulo e Catarina estavam lado a lado.
As suas poses expressavam uma impaciência condescendente. Esperavam um relatório aborrecido, um conjunto de números que confirmassem a sua razão e pusessem um ponto final naquele prolongado drama familiar. Esperavam que o meu irmão, um homem de lógica e factos, me desse o veredito final. Ana, estás falida. Assina. Vítor levantou a cabeça. Primeiro, olhou para mim, e nos seus olhos eu não vi um pingo de pena, apenas a constatação calma e profissional do facto. Ana, a sua voz era uniforme, sem emoção, como a de um cirurgião antes de uma operação complexa. Pediste-me para ver os teus livros, porque pensavas que estavas a falhar. Pensavas que o teu negócio estava a morrer por causa dos teus erros, por causa da idade, por teres perdido o jeito. Cada palavra sua era a verdade. Eram exatamente aqueles pensamentos, aqueles medos que me roíam por dentro há meses, me tiravam o sono, envenenavam cada dia vivido. Olhei para ele e assenti, confirmando a sua razão, e pelo canto do olho vi Paulo a abanar a cabeça em aprovação e Catarina a sorrir discretamente. É isso, começou. Agora o tio Vítor vai explicar tudo à velha teimosa. E então Vítor virou a cabeça devagar, muito devagar. O seu olhar afastou-se de mim e, como um feixe de luz num holofote, encontrou Paulo e Catarina. Deixou de ser o olhar de um parente. Era o olhar de um predador que finalmente vira a sua caça, calmo, firme, prometendo uma retribuição inevitável. O sorriso no rosto de Catarina estremeceu e parou. Ela não está a falhar, disse Vítor com a mesma voz uniforme, mas agora com um toque de aço. Ela está a ser roubada. 2 palavras, apenas 2 palavras. Caíram no silêncio da sala como pedras pesadas em água parada. Vi o rosto de Paulo esticar-se de surpresa. Ele pestanejou, sem entender. O seu cérebro, obviamente, recusava-se a processar informação que não se enquadrava no guião preparado. Catarina paralisou, o seu corpo tenso como uma corda. Que disparate! Paulo riu nervosamente, dando um passo em frente. Vítor, de que é que estás a falar? Quem é que a está a roubar? Somos os únicos aqui a tentar salvar o navio a afundar-se. Vítor ignorou o seu ataque. Abriu a pasta e tirou a primeira folha. Era um gráfico com 2 linhas, uma vermelha, outra verde. Comecei pelo mais óbvio, disse ele, dirigindo-se a todos os presentes, mas sem tirar os olhos de Catarina. Uma queda abrupta nas receitas. Começou há cerca de 4 meses, mas o que é estranho, o número de clientes, de acordo com os registros da Caixa, não diminuiu assim tanto, mas o talão médio caiu quase para a metade. Simultaneamente, há exatamente 4 meses, começaram os problemas com os fornecedores. Os teus parceiros de longa data, com quem tu, Ana, trabalhas há mais de 10 anos, começaram de repente a perder encomendas, a cometer erros nas faturas ou simplesmente a comunicar que receberam avisos em teu nome de cancelamento de serviços. Na minha cabeça surgiu instantaneamente a imagem de Manuel Gomes, o nosso fornecedor de café. Um senhor idoso com olhos bondosos que conhecia a minha variedade favorita de arábica melhor do que eu. Há 1 mês, ele ligou-me. A voz dele tremia de mágoa. Ana Souza, como é possível? 20 anos de alma. E receber da sua nova gestora, Catarina, um e-mail seco a rescindir o contrato sem explicação? Eu sou quase da família. Na altura, Catarina estava ao lado. Ela tirou-me o telefone da mão.
Manuel Gomes, pare de dizer disparates e de confundir a minha sogra, tagarelou ela. Ninguém cancelou nada. Pelos vistos, está com problemas no computador novamente. A nossa encomenda está de pé. Por favor, apenas duplique-a. Ela desligou e virou-se para mim com um sorriso de compaixão. Mãe, a senhora está a ver. Os velhos, eles já não percebem nada de tecnologia moderna. Está na altura de procurar alguém mais jovem, mais ágil. E eu acreditei nela. Simultaneamente, continuou Vítor, tirando a folha seguinte. A tua cafetaria foi atingida por uma enxurrada de avaliações negativas na internet. Centenas de avaliações. Contratei um especialista para as analisar. E aqui está o resultado. Ele pousou a folha na mesa. 97% destas avaliações foram escritas a partir de uma quinta de bots, pagas por uma agência de reputação que, por sua vez, recebeu uma transferência daqui. Ele mostrou o terceiro documento, um extrato bancário. Paulo olhava para os papéis com um espanto descarado. Era visível que ele não estava a entender metade do que Vítor estava a dizer. Ele sabia que Catarina estava a otimizar custos e a trabalhar na imagem, mas os detalhes da atividade dela eram um mistério para ele. Virou-se para a mulher. O seu olhar estava cheio de perguntas confusas. Catarina permaneceu calada. Estava direita como uma flecha. O seu rosto transformara-se numa máscara impenetrável, mas eu vi como os nós dos seus dedos, apertados em punhos, estavam brancos. Tudo isto, o cancelamento de fornecimentos, a má reputação, levou ao que tinha de levar, continuou Vítor metodicamente. A sua voz não subiu um tom. A criação de uma crise artificial, a necessidade de procurar urgentemente novos parceiros, de celebrar novos contratos, supostamente mais vantajosos para salvar o negócio. E esse parceiro foi encontrado. Fez uma pausa, deixando as suas palavras serem absorvidas pela consciência de todos na sala. Uma nova empresa fornecedora, com o nome muito sonoro de Importadora Lusitana. Esta empresa foi registrada há exatamente 6 semanas. O meu coração falhou uma batida. Era aquele nome, o mesmo que levara Catarina a empurrar-me há meia hora. Desde o registro, esta empresa tornou-se a tua principal fornecedora. Emitiu faturas enormes por fornecimentos de café premium, pastelaria exclusiva, novo equipamento. O pagamento destas faturas foi imediato. Vítor pousou na mesa uma pilha de faturas, vivas, brilhantes, com um logótipo bonito. O problema é, Ana, que nem um único grão de café, nem um único bolo, nem um único parafuso desta empresa chegou à tua cafetaria. Estas são faturas falsas. O dinheiro saía e o produto simplesmente evaporava no ar. Os teus verdadeiros fornecedores recebiam avisos de cancelamento de encomendas e o dinheiro a eles destinado era redirecionado para as contas da importadora Lusitana. Um esquema clássico de fraude com uma empresa fantasma. Um silêncio sepulcral pairou na sala, interrompido apenas pelo farfalhar dos papéis nas mãos de Vítor. Os convidados, esquecendo a decência, aproximaram-se, olhando com horror e curiosidade para os documentos espalhados na mesa. Paulo empalideceu. Olhava para as faturas e o gráfico, e o seu rosto refletia o lento e agonizante processo de compreensão. Desviou o olhar para a mulher, e já não havia uma pergunta. Havia medo. Quem? Sussurrou ele, dirigindo-se ora a Vítor, ora à sua mulher. Quem fez isto?
Vitor olhou-o diretamente nos olhos. Eu também me fiz essa pergunta. Por isso dei o último passo, o mais simples. Pedi um extrato oficial do Registro Nacional de Pessoas Coletivas para saber quem estava por detrás desta empresa, quem era o seu único fundador e diretor-geral. Tirou o último papel da pasta, um documento simples e oficial com selo. Não o leu. Simplesmente pousou-o na mesa, por cima de todos os outros papéis, virado para cima. A única proprietária da empresa importadora lusitana, disse Vitor. A sua voz, no silêncio absoluto, soou como a sentença de um juiz. Valente Catarina dos Anjos. Nome completo. Apenas 3 palavras num papel oficial. Elas pairaram no silêncio mortal da sala por apenas 1 segundo, e depois a realidade estilhaçou-se em 1000 pedaços. Primeiro houve um som, não um grito, nem uma palavra. Um suspiro abafado, geral, de horror, que escapou dos restantes convidados. Eles afastaram-se da mesa, como se dela emanasse radiação venenosa. Os seus rostos, que há pouco expressavam constrangimento e compaixão, estavam agora distorcidos pelo choque descarado. Virei-me para Paulo. Eu precisava de ver aquilo. Tinha de ver o rosto do meu filho no momento em que o mundo, construído sobre as mentiras da sua mulher, lhe caía em cima. E vi choque animal e genuíno que lhe deixou o rosto cinzento como cinzas. Os lábios entreabriram-se, mas não emitiram som. Ele não estava a olhar para os papéis, estava a olhar para a sua mulher. O seu olhar era o de uma criança que acabara de ver a sua fada madrinha favorita transformar-se numa bruxa feia. Nele misturavam-se confusão, incredulidade e um medo pegajoso e nascente. Catarina, sussurrou ele. Não era uma acusação, era uma súplica para que ela se risse e dissesse que era uma piada estúpida, que o meu irmão se enganara, que era um terrível mal-entendido. Ele sabia, percebi isso naquele mesmo instante. Ele sabia que ela andava a otimizar, a resolver problemas. Ele aceitava com alegria os frutos das suas atividades. O novo relógio caro no seu pulso, os planos para comprar um carro, as conversas sobre férias no estrangeiro. Ele via-a acortar custos e esfregava as mãos alegremente, sem querer saber dos detalhes. Ele era um cúmplice por omissão, ganancioso e fraco, que permitiu que a cobra fizesse ninho na sua casa. Mas não sabia a dimensão. Não sabia que estava a viver com uma criminosa. Ele pensava que estavam apenas a espremer do negócio uma velha farta, e afinal a sua mulher era uma ladra fria e calculista. E eu olhava para a folha de papel com o nome de Catarina e algo estalou na minha cabeça. Alto, nitidamente, como uma chave a girar numa fechadura enferrujada, e tudo se encaixou. Todos aqueles meses de humilhação e medo, cada frase venenosa proferida ao jantar. Mãe, já não és a mesma. Ana Souza, estás a perder dinheiro. Cada fornecimento cancelado, cada avaliação falsa na internet sobre cabelos na sopa e veneno em vez de café. Tudo isso deixou de ser um conjunto caótico de infortúnios. Não foi uma série de azares. Foi um plano lento, metódico, diabolicamente preciso. As imagens na minha cabeça juntaram-se num só e feio quadro. Lá estava Catarina, sentada à noite ao meu computador. Os seus dedos a voar sobre o teclado. Ela não estava a gerir as redes sociais como dizia. Estava a contratar bots.
Estava a escrever cartas aos meus parceiros em meu nome. Estava a falsificar notificações. Lá estava Paulo, o meu filho, a encontrar-se com fornecedores e a encolher os ombros. A mãe está a ficar senil, a falar disparates. Vamos ter de nos despedir dela, senhores. Ele não estava apenas a ajudar. Era a sua voz falante, a sua cobertura, o seu álibi. Mas por quê? Por que um jogo tão complexo e cruel? Apenas para se apossar de uma cafetaria pequena, embora amada, mas que mal se aguentava à tona, para se sobrecarregar com as dívidas e os problemas dela. Não fazia sentido. A ganância de Catarina era muito maior. Ela nunca se daria ao trabalho de se meter com um prêmio tão pequeno. E então eu percebi. Levantei os olhos da mesa e percorri a sala com o olhar. As paredes que se lembravam do meu riso, das minhas lágrimas, dos primeiros passos do meu filho. O teto que ouvira as minhas orações quando o meu marido estava doente. As janelas das quais eu olhara para a mesma rua durante décadas. O meu apartamento e, por baixo dele, a minha cafetaria. O edifício, todo aquele edifício, da cave ao telhado, pertencia-me. Não era apenas uma casa, nem apenas um negócio. Era o meu único ativo real. A minha fortaleza, o meu seguro para aquela mesma velhice tranquila que eles me prometiam tão generosamente. E a onda gelada da perseção cobriu-me por completo. Eles não queriam a minha cafetaria, queriam destruí-la, não tencionavam salvá-la. Estavam a afundá-la metodicamente, como um gatinho desnecessário. Estavam a criar dívidas fictícias, a romper contratos reais, a destruir a reputação, para transformar um estabelecimento próspero num buraco fedorento de falência. Para que, um dia, viessem ter comigo e dissessem: Mãe, vê, o teu negócio não vale nada, está com dívidas monstruosas, mas nós, pela nossa bondade, estamos dispostos a comprá-lo, juntamente com o edifício, por tuta e meia, apenas para cobrir as dívidas e poupar-te a vergonha. Eles queriam comprar a minha vida por tostões, forçar-me a vender-lhes a minha casa, o meu único bem, ao preço de ruínas. A pulsação na maçã do rosto, debaixo do olho esquerdo, tornou-se diferente. Deixou de ser apenas dor. Agora tinha um significado. Senti de novo o empurrão brusco no peito. Vi o rosto de Catarina distorcido pela raiva. Ouvi o seu sibilo. Simplesmente desiste. Desiste. Que palavra exata ela encontrara. Ela não se referia apenas àquela estúpida discussão sobre a fatura. Exigia que eu desistisse de tudo, da minha vida, do meu negócio, da minha dignidade. Aquele empurrão, aquela pancada no canto do aparador. Não foi um acesso de raiva. Oh, não! Catarina era demasiado inteligente para acessos de raiva sem sentido. Foi um movimento tático. Foi parte do plano. Humilhar, intimidar, mostrar quem mandava, transformar-me aos olhos dos outros numa velha patética e senil, que podia ser agredida impunemente. E depois o meu próprio filho devia ter concluído o trabalho. O seu discurso, a sua gabarolice sobre a minha humilhação. Foi o golpe psicológico, o tiro de misericórdia. Queriam esmagar-me moralmente, para que eu, quebrada e envergonhada, estivesse disposta a assinar qualquer papel, só para acabar com este pesadelo. O hematoma sob o meu olho não era apenas um hematoma. Era o seu principal argumento nas negociações. Era o seu selo no documento da minha capitulação. Olhei para Catarina. Ela sustentou o meu olhar.
A máscara tinha caído do seu rosto. Olhava para mim uma predadora fria e confiante. Nos seus olhos não havia medo, nem arrependimento, apenas aborrecimento. Aborrecimento por o seu plano perfeito ter sido revelado de forma tão estúpida 5 minutos antes da sua conclusão triunfal. Os convidados, eles simplesmente se evaporaram. Não houve despedidas nem apertos de mão. Houve apenas murmúrios apressados e confusos, semelhantes ao farfalhar das folhas de outono. Temos de ir, já é tarde. Ana Souza, aguenta-te. Os seus olhares, cheios de horror e pena constrangedora, deslizavam por mim, por Catarina, pelos papéis na mesa, e eles recuavam em direção à porta, como se todo o ar tivesse sido sugado para fora da sala. A minha amiga Vera, de quem eu era amiga desde a escola, parou 1 segundo na soleira. Os seus lábios tremeram. Queria dizer algo, mas apenas agitou as mãos desamparadamente e saiu pela porta. A fechadura estalou, pela última vez, e instalou-se o silêncio. Não aquele silêncio agudo e tenso que existia antes da chegada de Vítor. Não, era outro silêncio, denso, venenoso, pesado como uma lápide. Encheu todo o espaço, impregnou o ar com o cheiro da tarte fria que ninguém provara. Neste silêncio, o velho relógio na parede fazia um tic-tac alto, contando os segundos de uma nova e terrível realidade. Eu ouvia o zumbido do frigorífico na cozinha. Ouvia um carro a passar lá fora. A vida continuava, mas não neste apartamento. Este apartamento tinha se tornado um campo de batalha. Vítor estava ao meu lado. Não dizia uma palavra, não fazia um único movimento, apenas estava de pé, alto e direito como uma rocha. A sua presença silenciosa era mais eloquente do que qualquer palavra de apoio. Ele era o meu escudo, o meu apoio. E eles estavam em frente. 2 estátuas, paralisadas no momento da sua queda. Catarina, tensa como um predador antes de saltar, o seu rosto uma máscara impenetrável. E Paulo, o meu filho. Ele baixou os olhos devagar, muito devagar, do rosto da mulher para os papéis espalhados na mesa. Olhou para eles por um longo tempo e eu vi uma convulsão a percorrer o seu rosto. Não era incompreensão. Não, a compreensão já tinha chegado. Era a convulsão do medo. Medo das consequências. Ele foi o primeiro a quebrar. O silêncio foi rasgado por um soluço feio, lamentável, infantil. Paulo levantou os olhos para mim e estavam cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de pânico. Mãe, sussurrou ele, dando um passo incerto na minha direção. Mãe, como pudeste? A pergunta pairou no ar, absurda e monstruosa. Tu envergonhaste-nos diante de todos. A sua voz falhou, transformando-se num grito histérico. Apontou o dedo na direção de Vítor, na direção da mesa com os documentos. Fizeste este circo. Isto é um assunto de família. Por que é que tiveste de lavar a roupa suja em público? Deu mais um passo e parou à minha frente. As lágrimas escorriam pelas suas bochechas, mas o rosto estava distorcido não pela dor, mas pela raiva, a raiva de um ser fraco e encurralado que culpa qualquer um pelos seus problemas, menos a si mesmo. Nós só queríamos o melhor, soluçou novamente. Estávamos a tentar proteger o ativo, a salvar o que estavas a afundar com o teu estilo antiquado. Sim, talvez a Catarina tenha exagerado em algo, mas tudo foi pelo bem da família, pelo nosso futuro. E tu
tu destruíste tudo. Enquanto ele falava, o gelo dentro de mim ficava mais forte, mais espesso. Eu olhava para aquele homem de 40 anos a chorar à minha frente e não sentia nada, nem pena, nem mágoa, nem sequer raiva, apenas um nojo frio e distante. Mesmo agora, quando toda a verdade fora revelada, ele não via a sua culpa, não via o crime, via apenas um mau lance de negócios e a minha resposta errada. O seu único problema era que tinham sido apanhados. Olhei para ele, para o seu rosto molhado e distorcido, e fiquei em silêncio. O meu silêncio, pelos vistos, assustou-o mais do que um grito. Ele calou-se, engoliu em seco, e nos seus olhos apareceu algo que se assemelhava a medo da minha calma. E então eu disse apenas 2 palavras. A minha voz soou uniforme, sem inflexões, como se eu estivesse a ler a previsão do tempo. Vão-se embora! Paulo paralisou. A sua boca ficou entreaberta. Ele não percebeu ou não acreditou. Vão-se embora. E então ouviu-se uma gargalhada. Era Catarina. Um som estridente, feio, latido, que me cortou os ouvidos. Ela atirou a cabeça para trás e riu-se como se tivesse ouvido a melhor piada da sua vida. "Estás a falar a sério?" perguntou ela, depois de parar de rir. Os seus olhos brilhavam com uma fúria fria. "Não nos podes expulsar. Não sejas ridícula, Ana Souza." Deu um passo em frente, contornando o marido, e parou mesmo à minha frente, invadindo o meu espaço pessoal. Cheirava a perfume caro e a mentiras. "Primeiro, nós vivemos aqui. Esta é a nossa casa, tal como a sua. E segundo," sorriu ela, condescendente, "a senhora é nada sem nós, um lugar vazio. Quem é que vai gerir o negócio? A senhora que não sabe distinguir débito de crédito, quem vai negociar com fornecedores, tratar da publicidade, atender os telefones." Ela gesticulou com a mão pela sala, como se estivesse a mostrar as suas propriedades. "Nós construímos isto", declarou ela, e a sua voz encheu-se de metal. "Investimos aqui os nossos melhores anos. Enquanto a senhora andava a fazer os seus bolinhos e a sorrir para os clientes, nós trabalhávamos. Transformamos esta sua espelunca antiquada num verdadeiro negócio. A senhora é que nos deve, e não o contrário." Ela mentia. Mentia descaradamente, fervorosamente, olhando-me diretamente nos olhos. E nessa mentira residia a sua força. Ela tinha se habituado tanto a ela que parecia acreditar. Olhei para ela, para esta mulher que roubara o meu dinheiro, destruía o meu negócio, que me agredira e humilhara, que agora estava na minha casa a reivindicar os seus direitos. "Não", disse a minha voz, "tão uniforme, tão plana, sem emoções." Ela franziu as sobrancelhas, surpresa. "Fui eu quem construiu isto. Cada chávena, cada cadeira, cada prego nesta casa foi comprado por mim com o dinheiro que eu ganhei. Vocês não construíram, são parasitas." A palavra escapou dos meus lábios antes que eu pudesse pensar nela, e foi absolutamente precisa. Nem ladrões, nem vigaristas. Parasitas, seres que vivem à custa de outro, sugando-lhe lentamente a vida, disfarçados de simbiose. Catarina estremeceu, como se eu a tivesse agredido. A cor sumiu-lhe do rosto, e eu continuei, sentindo como cada palavra proferida em voz alta me tornava mais forte, devolvia-me o que eles me tinham tirado.
Vocês vivem na minha casa, comem a minha comida, usaram o meu negócio para se enriquecerem nas minhas costas. Não são família, são impostores e estão em território alheio. Fiz uma pausa, olhando-a diretamente nos olhos, pondo no meu olhar todo aquele peso gelado que se acumulara na minha alma. Vão-se embora da minha casa. Por uma fração de segundo, algo que parecia incerteza passou pelo rosto de Catarina. A minha calma, a minha categoricidade apanharam-na desprevenida, mas apenas por uma fração de segundo. Ela era uma lutadora, e recuar não estava nas suas regras. Recuperou-se de imediato, e o seu rosto ficou de novo duro como pedra. A máscara do desespero foi substituída pela máscara da força desdenhosa. Este era o seu último movimento, o seu lance final. Ótimo! Sibilou ela entre os dentes. A sua voz era baixa e perigosa. Excelente! Expulsa-nos, vá lá, mas não sairei de mãos vazias. Levarei o sabor da madeira comigo. Deu um passo para trás, em direção ao marido, como se estivesse a traçar uma nova linha de frente. Paulo, vendo que a mulher tinha recuperado o controlo, animou-se de imediato. Endireitou os ombros, tentando parecer forte e decidido, e ficou ao lado dela, como um guarda-costas leal, mas não muito inteligente. "De que é que estás a falar?" perguntou o meu irmão Vítor. A sua voz estava calma, mas senti uma nota de curiosidade. Ele queria ver até onde ela iria. Catarina sorriu torto, olhando não para ele, mas para mim. "Estou a falar do facto de esta velha cá", apontou para mim com o dedo, "já não controlar nada. Nos últimos 6 meses, passei tudo para mim. Todos os pontos-chave deste negócio estão agora nas minhas mãos." Tirou do bolso o seu smartphone caro e agitou-o no ar como um cetro. "Todas as contas de fornecedores estão registradas no meu número pessoal e no meu e-mail. Ele só tem os meus contactos. Sou a única administradora. Uma chamada minha e amanhã não te trazem nem papel higiênico, quanto mais café." Fez uma pausa, saboreando o efeito que pensava que as suas palavras iriam causar. "E a base de clientes, todos aqueles teus convidados queridos que encomendam bolos de aniversário e reservam mesas, os seus telefones, os seus endereços, as suas preferências, está tudo aqui." Bateu no celóvel. "Todo o sistema de encomendas e entregas online que eu configurei também está ligado a mim. Se sairmos, ficas com um bloco de notas vazio e um telefone fixo para o qual ninguém liga há 100 anos. Olhou para mim fixamente. Os seus olhos ardiam com um fogo frio e triunfante. Ela estava a desferir golpes um após o outro, absolutamente certa de que cada um deles era fatal. "Então, vá lá, Ana Souza, expulsa-nos. Mas sabe que, até sexta-feira, a tua cafetaria estará falida. Oficialmente, eu própria farei questão disso. Nem o teu irmão contabilista, nem as tuas lágrimas te ajudarão. Ficarás sozinha numa sala vazia com um olho roxo." Paulo, ao seu lado, assentiu em aprovação. Olhou para mim de cima com a mesma expressão de superioridade de há meia hora, quando se gabava do seu feito. Estavam de novo certos da sua vitória. Perderam a batalha pelo edifício, mas estavam convencidos de que ganharam a guerra pelo negócio. E naquele momento, ao olhar para os seus rostos autossatisfeitos e confiantes, quase sorri. Era uma sensação estranha. Uma mistura de pena e desprezo pela sua estúpida cósmica tolice. "Vocês são mais estúpidos do que eu pensava", disse eu baixinho. Catarina estremeceu. Paulo franziu a testa. A minha reação, mais uma vez, não se encaixava no guião deles.
Estás a falar da base de clientes que roubaste? Continuei com a mesma voz calma. Tens razão. Tens uma cópia da lista de telefones e endereços, mas eu tenho o original e não está em papel. Está na minha cabeça e no meu coração. Conheço estas pessoas pelo nome. Lembro-me do café que o marido delas gosta. E se a filha tem alergia a frutos secos? Achas que por teres o número de telefone delas, ganhas a lealdade delas? A lealdade não se copia para uma pendrive, Catarina. Ganha-se com anos. Virei o olhar para Vítor. E quanto aos fornecedores que controlas? O meu irmão deu um passo em frente. Não olhou para Catarina. Dirigiu-se ao seu relatório que ainda estava na mesa. Passei a manhã toda ao telefone, informou ele de forma rotineira. Com o Manuel Gomes, o vosso fornecedor de café, com o Simão da pastelaria, com os rapazes que vos fornecem o leite, com todos. Catarina empalideceu. A sua confiança começou a rachar. Mostrei-lhes as provas da tua fraude com as transferências. Catarina Valente. Vítor levantou o olhar pesado para ela. Mostrei-lhes as faturas falsas da tua empresa importadora lusitana. Expliquei como desviavas o dinheiro deles para a tua conta, usando o nome da minha irmã. Sabes, eles ficaram muito surpreendidos e extremamente interessados em compensar o legítimo proprietário. Eles estão dispostos a retomar os fornecimentos amanhã de manhã, com um grande desconto. O último pilar ruiu. O rosto de Catarina ficou branco como papel. Abriu a boca para dizer algo, mas não encontrou palavras. Paulo, ao lado dela, parecia que ia vomitar. Vítor fez uma pausa e depois acrescentou o último detalhe final àquele quadro de derrota total. Ah, sim, e quanto ao teu ataque à minha irmã e ao teu roubo de grande escala, já enviei todo o material da minha auditoria à polícia. Olhou para o relógio. Eles estão lá embaixo, à espera. A campainha tocou tão alto que parecia estar instalada não no corredor, mas na minha cabeça. Um toque brusco, exigente, que não deixava dúvidas sobre quem estava à porta. Paulo estremeceu como se tivesse levado um golpe e virou-se para mim. O seu rosto ficou imediatamente molhado e lamentável. Mãe, não faças isso, por favor. Deu um passo, estendendo as mãos para mim, mas embateu na figura imóvel do meu irmão. Catarina não se mexeu. O seu rosto transformou-se numa máscara gelada, e apenas no fundo dos seus olhos ardia um fogo negro e impotente. Ela percebera tudo, calculou todos os movimentos antecipadamente e perdeu. Vítor contornou calmamente a mesa e abriu a porta. Na soleira estavam dois, um homem num rigoroso fato a civil e uma mulher com o uniforme da polícia. Eles não olharam para mim. Os seus olhares eram profissionalmente distantes, dirigidos a Catarina e Paulo. Valente Catarina dos Anjos, Souza Paulo. A voz do homem era calma e profissional. Capitão Soares, agente da Polícia Judiciária. Por favor, acompanhem-nos. Recebemos uma queixa de fraude em grande escala. Catarina permaneceu em silêncio. Olhou para o capitão com um desprezo frio, como se não fosse ela quem estava a ser detida, mas estivesse a observar um procedimento desagradável, mas que não lhe dizia respeito. E Paulo, ele quebrou-se completamente. "Mãe!" gritou ele. E naquele grito estava tudo: medo, desespero, acusação. "Mãe, diz-lhes que é um erro, é um mal-entendido. Mãezinha!" Ele atirou-se para mim. A mulher de uniforme barrou-lhe o caminho, segurando-o suavemente, mas com firmeza, pelo cotovelo.
Olhei para o meu filho, para aquele homem adulto de 40 anos, a chamar pela mãezinha para que ela o salvasse das consequências da sua própria ganância e traição. Olhei para ele, para o seu rosto distorcido pelo horror, e não senti nada. Vazio, vazio gelado, puro, silencioso, no lugar onde antes existira o meu amor por ele. Eu fiquei em silêncio. O meu silêncio foi a resposta, a mais terrível e definitiva. O olhar dele extinguiu-se. Ele amoleceu, deixou-se levar. Quando tiravam Catarina, ela parou por um segundo e olhou-me diretamente nos olhos. No seu olhar não havia arrependimento, apenas uma promessa de ódio que a aqueceria durante longos anos. Sustentei calmamente o seu olhar. A porta fechou-se atrás deles. A fechadura estalou. Fiquei no meu apartamento com o meu irmão, no silêncio. E era um bom silêncio. Um silêncio limpo, leve, de libertação. Aproximei-me da janela e olhei para baixo. À porta do prédio estava um carro discreto. Vi o meu filho e a mulher entrarem nele. As portas bateram. O carro arrancou suavemente e dissolveu-se na corrente das luzes da noite. Tudo tinha acabado. 3 meses se passaram. O dia estava claro, soalheiro, um daqueles raros dias de outubro em que o outono parece esquecer a sua idade e se veste com cores de verão. Os raios de sol inundavam a minha cafetaria pelas grandes janelas limpas. Brilhavam na superfície de cobre da nova máquina de café. Refletiam-se em dezenas de rostos sorridentes. O sabor da madeira estava irreconhecível. A atmosfera opressiva e escura dos últimos meses desaparecera. Rasguei as cortinas pesadas que Catarina tinha pendurado para criar um ambiente íntimo. Lavei os soalhos, devolvendo à madeira o seu tom quente e mel. Coloquei pequenos vasos com flores frescas nas mesas. E agora voltava a cheirar como devia cheirar. A café acabado de moer, canela, baunilha e felicidade. Estava cheia de gente. A sala estava toda ocupada. Numa mesa distante, um casal apaixonado namorava. Perto da janela, um grupo de mães jovens bebia cappuccinos, enquanto os seus filhos desmantelavam uma torre de blocos no canto infantil. O velho professor da casa em frente lia o jornal, molhando o seu croissant favorito na chávena. A notícia do que acontecera espalhou-se pelo bairro instantaneamente. As pessoas são criaturas espantosas. Podem não notar o teu problema quando te calas, mas estão dispostas a lutar por ti quando descobrem a verdade. Vieram primeiro por curiosidade, depois por solidariedade. Trouxeram amigos, escreveram críticas entusiasmadas na internet, falaram de mim aos seus conhecidos. Devolveram-me não apenas clientes, devolveram-me a fé. Eu estava atrás do balcão, mas não a trabalhar. Estava a observar. Ao meu lado, a manusear o bico de vapor com destreza, estava Lena. A minha rapariga, a minha melhor barista, que trabalhou comigo durante 5 anos e se despediu 1 mês antes daquele aniversário, não aguentando a pressão de Catarina. Liguei-lhe no dia seguinte. Agora, ela não era apenas barista, era a gerente, e eu ensinava-lhe tudo o que sabia. Ana Souza, veja lá. Ela afastou um cabelo que lhe caía e, com orgulho, mostrou-me uma chávena de latte, na cuja espuma de leite estava desenhado um cisne com mestria, quase como o seu. Eu ri-me. Pela primeira vez em muito tempo, ri-me leve e livremente. Quase. Lena, está melhor do que o meu. Leva ao professor, é o favorito dele. Numa mesa junto à parede estava Vitor.
À sua frente, em vez de faturas, estavam grandes folhas com projetos. Ele acenou para mim. Ana, vem cá. Tenho uma ideia. Peguei na minha chávena um simples, forte e robusto café de prensa, sem açúcar, e sentei-me ao seu lado. O que tens? Perguntei, dando um pequeno gole. O café estava perfeito, amargo, encorpado, a queimar. O sabor da vida verdadeira. Falei com os senhorios do espaço vizinho. Vítor bateu com a caneta no desenho. Aquele que está vazio há 1 ano. Estão dispostos a dar-nos um desconto nos primeiros 6 meses. Vê, se derrubarmos esta parede, podemos instalar aqui um torrefator. Um torrefator? A máquina para torrar grãos de café. O meu antigo sonho quase esquecido. Podemos comprar os grãos verdes diretamente da plantação, criar as nossas próprias misturas. Vês, é um nível completamente diferente. Deixamos de ser apenas uma cafetaria. Tornamo-nos uma produção. Olhei para o desenho, para aquelas linhas e números, e vi para além deles não apenas uma expansão de negócios. Vi um futuro. Brilhante, interessante, meu. E quanto a eles? Perguntei baixinho. Sem tirar os olhos do plano, Vítor ficou sério por um momento. O julgamento será daqui a 1 mês. O advogado de Catarina está a tentar conseguir-lhe uma pena suspensa, alegando que ela devolverá tudo o que foi roubado. Mas, dada a quantia e o facto do ataque, as chances dela são poucas. Paulo está a ser julgado como cúmplice. O advogado dele está a construir a defesa com base no facto de ele ter sido enganado e não saber a dimensão da burla. Talvez ele apanhe menos. Ele fez uma pausa e depois acrescentou, olhando-me nos olhos. Preparei os documentos. O testamento. Reescrevemos tudo. Ele está oficialmente deserdado. Assenti. Isso não me causou dor, nem satisfação. Apenas a sensação de dever cumprido. Um membro gangrenado precisa de ser amputado para salvar todo o organismo. Foi doloroso, mas foi necessário. O meu filho fez a sua escolha, e eu fiz a minha. Ótimo, disse eu. Então, um torrefator. Gosto dessa ideia. Levantei os olhos dos desenhos e olhei para a minha cafetaria. No novo letreiro por cima da entrada, que eu via através do vidro, estava agora escrito: Cafetaria Ana Souza, o sabor da madeira. O meu nome não era apenas uma marca. Era um sinal de que este lugar tem uma dona, tem uma alma. Eu já não era a matriarca que se sacrificava por uma família ingrata. Já não era apenas a mãe ou a Ana Souza. Eu era Ana Souza, a fundadora. Levantei a minha chávena.